Olá, gente, boa tarde. Vou fazer aqui a pergunta do século, né, desse ano. Tá todo mundo me ouvindo? Estamos aqui hoje, tá, para falar sobre um tema que, para mim, é extremamente interessante na nossa vivência hospitalar, né, quando a gente vê, às vezes, que a equipe de saúde não sabe diagnosticar se aquela determinada lesão é uma LP, é uma dermatite, né? Muitas vezes a gente vê casos como lesões vasculares em membro inferior e o enfermeiro evolui como lesão por pressão, né? Ou, enfim, vários outros exemplos que eu posso dar aqui. E acho que essa aula é bem interessante, é algo que a gente tem feito de forma diferente aqui no Hospital Primavera, enquanto comissão de pele, de uma forma a destrinchar quais são as nossas lesões, né? E eu espero que essa aula, ela dê a vocês um pouco de noção sobre quais são realmente as causas daquelas lesões que a gente costuma vivenciar na nossa prática assistencial. Hoje a aula vai ser a cargo de Fernanda Moura. Ela é enfermeira estomaterapeuta, enfermeira dermatológica, ela é laser terapeuta, ela é podiatra e ela vai falar um pouquinho sobre as diferentes etiologias de lesões que a gente pode estar vivenciando em nossa prática, tá? Agradeço a vocês por estarem aqui conosco hoje. Hoje, o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão, né? E, Fernanda, a palavra é toda sua. Oi, gente. Obrigada, Adriana. Tudo bom com vocês? Dá para me escutar? Perfeito. Tá. Pronto. Deixa eu projetar aqui só a aula para vocês. Só um momento. Só um momento que está abrindo a aula. Drica, só me confirme quando você estiver vendo. Estou vendo, Nanda. Pronto. Então, posso começar? Tente passar para ver se está com algum problema. Passou? Passou, perfeito. Pronto. Então, vamos começar. Como a Adriana falou, a gente tem aí um processo de comemoração, né? Da questão da semana de prevenção, de como a gente pode estar tratando esses pacientes, e a gente trouxe também esse assunto que gera um pouco mais de dúvida em relação a gente se questionar se tudo que a gente observa no nosso paciente, seja ele no ambiente hospitalar ou domiciliar, é uma lesão por pressão. Então a pergunta fica, né? Como é que eu identifico que realmente aquela lesão que eu estou avaliando no paciente é uma LP? Então a gente tem que se perguntar qual ou quais recursos a gente utiliza para responder essa pergunta. Então, às vezes, no momento, né, daquela admissão, naquele momento que eu vou avaliar, que é o principal momento, é a hora do banho, que eu vou identificar realmente quais são as afecções cutâneas que aquele paciente pode ter, ou algum tipo de anormalidade mesmo que apresente, eu começo a me questionar o porquê da origem daquela lesão. Então, a gente começa a identificar alguns pontos. Será que é por conta da história clínica desse paciente? Será por conta da anamnese que eu fiz, do relatório que eu recebi, das informações colhidas, da localização anatômica dessa lesão? Será que olhando para aquela região eu já sei de cara a etiologia daquela lesão? Da avaliação dessa lesão, então, avaliando só a lesão, eu já sei realmente a etiologia, eu já sei identificar que ela é uma lesão por pressão realmente? Ou por conta dessas comorbidades que o paciente pode apresentar?
ou eu faço um detalhamento de todos esses pontos para poder realmente chegar na conclusão de um diagnóstico fechado da origem daquela ferida? Então, o primeiro ponto, realmente, para identificar essa etiologia, é fazer uma investigação profunda, uma anamnese detalhada, é buscar por detalhes com a família, com a equipe que recebeu esse paciente, com o próprio paciente, se ele conseguir verbalizar, se ele estiver consciente e orientado, estudar o histórico clínico desse paciente, os achados, se ele já fez algum tipo de tratamento, se ele já teve outros profissionais que procurou, que já teve algum tipo de consulta relacionada, direcionada para aquela lesão. Então, a gente precisa procurar a fundo, antes de evoluir em prontuário, por exemplo, se aquela lesão que eu estou avaliando é uma ALP. Além dessa etiologia, avaliar a lesão, identificando a localização anatômica, essa área de envolvimento, extensão dessa ferida, o leito, exudato, borda, margem, perilesão, se o paciente apresenta dor, se não apresenta, sinais de infecção, se tem algum acometimento ou invasão de algum órgão ou sistema, isso é importante, juntamente com o histórico que você colheu na anamnese desse paciente, para lhe dar bagagem suficiente para realmente você dizer se aquela lesão é ou não uma lesão por pressão. Então, conhecendo a etiologia, eu posso classificar, eu posso estadiar, eu posso estagiar, ou eu posso identificar qual o grau daquela lesão. Então, para cada etiologia, existe uma classificação diferente. E algumas lesões, elas se parecem, né? Algumas características são semelhantes, e isso gera dúvida no momento de avaliação. Quantas vezes a gente já avaliou um paciente onde o enfermeiro da unidade descreveu que era uma LP e poderia ser uma DAI, ou uma úlcera de Kennedy, ou até uma lesão por fricção no momento de tracionar esse paciente, de levar ele no leito. Então, é essa a questão da classificação correta, da discussão entre equipes, justamente para você ter dados suficientes para você conseguir classificar realmente se aquela lesão ela é uma LP. Então, o primeiro ponto que eu preciso saber é colher a história desse paciente e avaliar minuciosamente essa lesão, certo? Para a gente ter certeza de LP, eu trouxe alguns conceitos e algumas características semelhantes dessas lesões. Então, aqui está um momento para a gente discutir e para a gente tirar as dúvidas. Espero contribuir um pouco aí no aprendizado de vocês em relação a essa classificação bem efetiva no dia a dia de vocês. Para começar, como vocês classificariam essa lesão? Então, eu estou vendo que tem uma hiperemia, mas no interglúteo eu estou vendo que tem uma maceração, tem uma perda de pele. Então, vocês podem até escrever aí no chat depois, tá? Qual a classificação vocês diriam que é essa lesão? É uma LP? Se chegasse no setor de vocês, ou vocês fossem fazer um atendimento domiciliar e se deparassem com essa lesão, vocês classificariam como LP? Então, o que é uma lesão por pressão? Né? A última atualização aí do NPAP, em 2019, ela traz como um dano localizado na pele e ou tecidos móveis subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, ou relacionado a um dispositivo médico ou outro artefato. Então, eu não posso dizer que toda lesão por pressão ela vai estar em cima de uma proeminência óssea. Então, essa lesão ela pode apresentar em pele íntegra ou aberta e ela pode ser bem dolorosa. Então, como é que forma uma lesão por pressão? O principal fator é pressão, é pressionar o tecido, seja no leito, seja o paciente sentado numa cadeira, é pressionar aquele tecido em algo, ou algum dispositivo médico. Então, essa pressão ela vai causar um dano pela compressão do tecido e pela interrupção do fluxo sanguíneo no local, o que vai gerar uma isquemia, o que vai gerar uma morte celular, consequentemente vai gerar uma necrose do tecido. Para piorar essa situação, aquela região ela pode ter um desequilíbrio de microclima, o que vai causar uma maceração da pele e que pode fazer um surgimento de um LP no intervalo menor, né? A pele vai estar mais friável, vai estar muito mais danificada, e se eu gerar uma pressão ali muito mais intensa, eu posso sim gerar uma lesão por pressão. É importante dizer que a lesão por pressão, o tempo e a intensidade são inversamente proporcionais. O que seria isso? Eu posso ter uma pressão muito intensa num curto período de tempo, como uma pressão leve num
num tempo maior. Então, você vai conseguir ter o desenvolvimento da lesão de forma aí acontecendo das duas maneiras. Além desse desequilíbrio de microclima, eu posso ter uma fricção e cisalhamento. Então, eu tenho aí danos causados pelo movimento entre as camadas de tecido. Então, eu empurro o meu tecido para um lado e a gravidade está empurrando o meu tecido para o outro lado. E aí você ocorre essa força de cisalhamento. Quantas vezes o paciente ele escorrega no leito, né? Isso atrapalha, isso faz com que ele intensifique uma fragilidade capilar e juntamente com a pressão, essa lesão se forme. E aí geram as classificações. Então, a classificação de lesão por pressão já foi estágio, já foi grau, já voltou para categoria e agora voltou para estágio. Então, é estágio 1, 2, 3 e 4. Lesão por pressão não classificada, é lesão tissular profunda, lesão em mucosa e a lesão por dispositivo médico, que a gente vai intensificar um pouquinho nela por conta das incidências que a gente vem observando. Então, a LP1, gente, é aquela lesão onde a gente não tem rompimento de pele. A gente tem uma hiperemia, um eritema, e a gente consegue identificar, se a gente faz aquela pressão com o seu dedo, faz a digitopressão, se esse eritema, ele fica branco ou ele fica hiperemiado. Então, se esse eritema ficar branco, ele não é uma LP1, tá? Ele é uma hiperemia local, que se você realizar mudança de decúbito, se você fizer uma boa hidratação, essa hiperemia ela vai regredir e não vai desenvolver essa lesão por pressão. Porém, se essa hiperemia ela persiste, né, ela não tem mais como ser classificada como uma hiperemia normal, ela vai ser classificada como uma LP1. Então, nessa primeira foto aí, na sua esquerda, a gente tem uma hiperemia, porém eu também tenho uma lesão por umidade no interglúteo, certo? Então, eu tenho dois tipos de lesão. Será que esse paciente começou com essa umidade e com a pressão, ela piorou essa ferida e desenvolveu? Então, será que a etiologia total dessa lesão aí foi umidade ou foi por pressão? Então, veja que são fatores que se associam e isso a gente tem que discutir com a equipe diariamente para a gente certificar que aquela lesão teve etiologia por pressão e não por a umidade. Na lesão à direita, na foto à direita, você vê uma região mais escurecida e você vê hiperemia intensa. Então, aí eu tenho uma lesão por pressão, mas eu também tenho uma lesão tissular profunda. Então, a gente precisa avaliar porque essas lesões, elas se misturam. Então, a tissular profunda é muito mais grave do que a lesão por pressão estádio 1. Então, a gente precisa realmente intervir antes que esse paciente tenha esse tipo de característica de lesão. Então, se eu identifico a hiperemia, eu já tenho que tratar esse paciente de uma forma que a prevenção seja tão efetiva que ele não se transforme na LP1, e sim numa hiperemia que vai regredir, que vai melhorar. Já a LP2, 3 e 4, a gente tem aí já um rompimento de pele. E a LP2 é aquela lesão onde eu não tenho tecido de granulação, não tenho esfarcelo e não tenho necrose. Eu tenho tecido epitelial apresentando. Posso ter uma bolha de conteúdo seroso, Não posso confundi-la com uma laceração, por exemplo, com uma lesão por fricção. Eu tenho que realmente classificá-la da origem específica da pressão exercida naquele local. Estudando o seu leito, eu vou conseguir classificar em LP2. O que a gente observa no nosso dia a dia e na nossa prática? Onde teve rompimento de pele, tem tecido de granulação, mas não tem esfacelo, por exemplo, tecido amarelado, as pessoas já classificam, os enfermeiros já classificam como LP2, e não é, certo? Aí já é uma lesão por pressão estádio 3. Quando eu passo para 3, eu já posso ter um tecido inviável, juntamente com o tecido viável, eu posso ter um aprofundamento desse leito, eu posso ter uma borda em epíbole, que é aquela borda arredondada, eu posso ter um exudato em maior quantidade, eu posso ter um processo infeccioso, mas eu não tenho aí estruturas nobres, como tendão, músculo, osso, fáscia, tá? Então, a LP3, eu tenho sim uma perda tissular importante. Já a LP4, eu já tenho essa perda tissular mais profunda, com a exposição desses órgãos, desse tecido mais, dessas estruturas nobres, como eu falei para vocês.
Então, essa classificação é importante. E um detalhe importante, a LP1, ela pode aumentar o seu estádio para 2, para 3 e para 4. Porém, como eu classificar ela em LP4, ela vai ser LP4 até cicatrizar. Ela não vai regredir de LP4 para 3, para 2 e para 1, certo? Então, a minha classificação final, ela vai ser classificação até essa lesão cicatrizar. Quando eu falo de uma lesão não estadiável, é aquela que eu não consigo identificar até onde o meu tecido foi danificado. Então, ela está coberta com a necrose, com a escara, com o esfacelo. Então, até onde foi que ela aprofundou internamente? E eu só vou conseguir identificar quando existir um desbridamento local. E aí sim, pode me gerar uma LP3 ou uma LP4. Quando eu já parto para uma lesão tissular profunda, eu já tenho aí uma pele que pode ser intacta ou não, com a área localizada, persistente, de coloração vermelha escura, marrom, púrpura, que não vai embranquecer, ou com separação já epidérmica, que mostra essa lesão com leito mais escurecido, uma bolha com exudato mais sanguinolento. Então, essa lesão tissular profunda já tem um comprometimento tissular interno mais elevado. E essas lesões por dispositivo médico, que a gente vem observando com uma maior frequência nas unidades, principalmente nas unidades de terapia intensiva. Então, a gente consegue ver que esses dispositivos, eles desenvolvem lesões por pressão de uma forma muito rápida e que são totalmente preveníveis. Então, existe uma exposição prolongada, existe uma deformação localizada do formato do dispositivo, já tem aí um estresse mecânico, uma alteração desse microclima, então pode ter a pele aí um pouco com a transpiração um pouco mais intensa, então ele vai ter uma fragilidade capilar muito mais exacerbada. Uma em cada 3 LPs em pacientes adultos hospitalizados são relacionadas a dispositivo médico, então a gente precisa melhorar os nossos dados, a gente precisa intensificar o nosso cuidado, tanto o técnico de enfermagem quanto o enfermeiro da unidade, com um olhar bem aguçado para esses dispositivos, justamente para prevenir essas lesões, tá? Então, elas se desenvolvem muito mais rápido do que lesões por pressão em proeminências ósseas. Então, os fatores relacionados são posicionamento inadequado, dispositivo mal ajustado, o uso incorreto do dispositivo. E quem tem risco de desenvolver são todos os pacientes que usam dispositivos médicos, e a gente tem que lembrar dos pacientes que usam e que tem um processo de edema. Então, às vezes, o paciente está com um dispositivo tranquilo naquela região, porém ele começou a edemaciar e a gente não observa que está pressionando aquela região. Então, a gente tem que ter um olhar muito mais atencioso para isso. A gente precisa se dedicar numa avaliação mais intensa nesse paciente para identificar se aquele dispositivo está gerando alguma pressão ou não. E a última classificação seria as classificações agora da lesão em mucosa. Essa lesão em mucosa eu não posso classificá-la em LP1, 2, 3 e 4. Eu só vou classificar como lesão por pressão em mucosas, tá certo? Então, também vem muito relacionado aos dispositivos médicos. Pensando aí nessa política de segurança, a LP, né, a lesão por pressão, ela é um evento adverso. A gente faz notificações delas, das incidências dessas lesões, para ter um indicador de qualidade de assistência. A gente sabe hoje que não é só realmente o cuidado com a enfermagem, a gente sabe que tem fatores que podem gerar lesão por pressão, por mais que você tenha cumprido todo o protocolo de prevenção assistencial, mas essa lesão ela pode acabar desenvolvendo, porém a gente precisa notificar, a gente precisa identificar e tratar com ações para que esse evento não se repita. Então, ele é o terceiro tipo de evento mais frequente notificado pelos núcleos de segurança dos pacientes e é considerado um evento que não deveria nem acontecer, né? Principalmente LP3, LP4 e LP não classificável. Então, aí temos como sexta meta internacional de segurança do paciente. Então, a gente está na semana aí que está fazendo esse trabalho educacional, né? Reforçando os nossos protocolos institucionais, principalmente de prevenção. Então, a gente precisa pensar que na segurança do paciente, a lesão por pressão, ela está aí como meta internacional. Pensando numa lesão que pode confundir com a lesão por pressão, é a úlcera terminal de Kennedy, que nem todo mundo conhece, mas ela é uma lesão que se assemelha bastante com a lesão por pressão, características bem semelhantes, né? Só que ela é de rápida progressão. Então, é aquela que acontece quando você já tem um final de vida daquele paciente.
não são em pacientes de cuidados paliativos, certo? Então, isso é uma observação. Essa úlcera acontece naquela fase final de vida do paciente. Então, o seu início ele é repentino, ocorre uma deteriorização muito rápida da lesão, a evolução dela com características de uma forma de pera, borboleta, rachadura, uma lesão tissular bem profunda. Então, é uma lesão que assusta, né? Que quando a gente observa que a gente avaliou o paciente no dia, ele não tinha nada. No outro dia, quando eu vou avaliar, o paciente já tem uma lesão tissular profunda. Então, aqui você consegue ver uma característica de uma borboleta. Então, querendo ou não, são lesões que se assemelham bastante e a gente acaba notificando de uma forma errada. Claro que para a gente classificar uma lesão por Kennedy, a gente vai ter que ter o histórico desse paciente, né? E muitas vezes a gente classifica como lesão por pressão, e quando a gente observa o paciente em 5 dias, em uma semana, até um mês, ele vai a óbito, né? E aí a gente começa a investigar e avaliar e realmente reclassifica aquela lesão como lesão terminal de Kennedy, certo? Então, isso só para você ver uma progressão rápida, né, em 10 dias de uma lesão. A diferença da LP para a lesão de Kennedy é só alteração fisiológica. Então, a LP, a origem é pressão. A úlcera de Kennedy, a origem é intrínseca. São as falências multiorgânicas, existe uma insuficiência vascular, uma hipoperfusão, já existe uma isquemia nessa pele. Então, ela desenvolve de forma rápida e a progressão também é muito rápida. Se eu for pensar numa lesão por fricção, ela pode ser a que mais se diferencia um pouco da lesão por pressão. Por quê? Porque ela é causada por algum tipo de trauma. E geralmente, quando a gente tem uma lesão por fricção, a gente consegue identificar de uma forma rápida, né? Vamos pensar aí nas lesões, principalmente dos membros inferiores e superiores. Quando a gente tem aquele paciente que a gente manipula, tá com a pele bem friável, ou ele vai fazer algum tipo de punção e quando vê, rompeu aquela pele. Então, aquilo ali foi causado por uma lesão traumática, por uma força mecânica, né? E a gente tem que incluir também as remoções dos adesivos. Então, a gravidade, ela vai variar em profundidade aí, não se estendendo mais até a camada subcutânea. Então, vai limitar a derme. Então, a fisiopatologia seriam forças opostas na mesma intensidade, tão comum quanto a lesão por pressão, porém as pessoas não têm o hábito de notificar também a lesão por fricção, e a incidência dessa lesão, ela é alta, principalmente na população idosa e na população pediátrica, nos extremos de vida, e a gente também considera como evento adverso. Então, a lesão por pressão, ela também tem classificação. Desculpa, a lesão por fricção. Então, eu vou classificá-la de tipo 1, 2 e 3. A de tipo 1 é aquela que eu tenho uma ruptura da pele, porém eu não tenho aí uma perda, né? Eu tenho uma ruptura e eu posso aproximar essa ruptura ou esse retalho cutâneo. Já no tipo 2, eu já tenho uma perda parcial do retalho, porém eu consigo reposicionar um pouco desse retalho no meu leito. E a do tipo 3 é aquela que eu já tenho a perda total do retalho, saiu a pele do paciente toda, eu já tenho exposição ali, tanto da derme, quanto pode ser também da epiderme. Então, eu tenho essas 3 classificações e eu posso estar intensificando na minha evolução essas classificações. Então, você vai enriquecer sua evolução e você vai realmente informar qual tipo de origem daquela lesão. Então, se eu for observar, ó, eu posso ter retalho epidérmico e retalho dermoepidérmico. Essas lesões, quanto mais superficiais, mais dolorosas são. E a gente precisa realmente fazer um processo educacional para que isso não aconteça, tanto no nível hospitalar quanto a nível domiciliar. Então, as principais regiões acometidas são os membros superiores e inferiores. Então, se tiver uma lesão dessa, principalmente sem o retalho, pode ser confundido com a lesão por pressão se ela estiver próxima de uma região de proeminência óssea. Então, se eu chego hoje no meu plantão e eu não sei a etiologia, não tenho evolução, eu não tenho ninguém para me contar realmente a história desse paciente, uma anamnese, não tem descrito na evolução em prontuário a origem da lesão, eu posso ter dúvidas se foi realmente uma lesão por trauma ou foi originada por uma lesão por pressão. Por isso que a gente precisa colher os dados para se certificar, certo? Para não confundir a origem das lesões. A DAI é outro tipo de lesão que eu posso confundir em relação à lesão por pressão. Então, eu tenho muito paciente que começa com a dermatite associada à incontinência, altera o pH daquela pele, faz com que aquela pele fique mais fragilizada pela quantidade de higienes que eu faço naquele paciente, eu perco aquela proteção cutânea, e aí aquele paciente começa com uma hiperemia intensa.
nessa progressão, ele pode desenvolver uma dermatite fúngica. E aí a pele começa a soltar, a pele começa a ter aspectos de lesões por pressão. Claro que se esse paciente tiver comorbidades que façam com que ele tenha uma estabilidade hemodinâmica e eu não consiga realizar mudança de decúbito, a pressão vai existir e, consequentemente, essa pressão vai gerar, juntamente com a DAI, uma lesão por pressão. Ela vai acelerar. Então, a DAI ela é uma manifestação clínica das lesões de pele associadas à umidade, comum em pacientes com incontinência fecal ou a incontinência tanto juntas, né? As duas incontinências. Então, inflamação na pele, na região perianal, perigenital, perianal, adjacências e provenientes aí do contato das fezes com urina. Então, são lesões caracterizadas por erupções cutâneas, erosão da epiderme, que pode vir ou não associada à bolha, e uma aparência mais macerada. É como se a gente tivesse com aquela pele soltando aquele branco, né? Aquela pele bem macerada. Então, ela tem algumas nomenclaturas também. Eu posso chamar aí, como a dermatite perineal, dermatite amoniacal, dermatite de contato, irritativa de fraldas, erupção cutânea por uso de fraldas e maceração por umidade. Também são nomenclaturas que a gente acaba dando para uma DAI. Então, a DAI, a fisiopatologia dela pode ser a incontinência dupla e a frequência dessa limpeza. Então, essa maceração, ela vai trazer aí uma pele mais suscetível ao dano dessa fricção. Então, imagina essa pele que já está fragilizada e eu estou friccionando aquele paciente, gerando também, quem sabe, uma pressão exercida naquele local. Então, ela vai vir aí afetada com a área com eritema, com maceração, com situações mais graves que podem progredir para uma erupção cutânea dolorosa, de espessura parcial e drenagem de exudato seroso. Então, dói bastante. A gente precisa ter cuidado com esses pacientes, evitar friccionar aí na hora do momento da higiene, certo? E se ela não for tratada, a gente pode ter aí sofrer agravos de pressão ou de atrito e favorecer a formação da LP, né? Estruturas mais profundas, elas podem também ser acometidas. Então, estudos apontam que o indivíduo com a DAI tem 32 vezes mais chances de desenvolver uma LP, né? E essa localização não vai só se limitar à área perineal e pode se estender à parte inferior das coxas e na face interna das coxas também. Então, fatores de riscos, a gente tem vários, né? A incontinência, que a gente tem na grande maioria dos nossos pacientes idosos, irritantes químicos, né, que saem desses efluentes, que vão sofrer alterações do nosso pH da pele. A nossa pele, ela é ácida. E quando eu sofro uma alteração de pH, ela se torna básica, né, alcalina. E aí a gente consegue ter uma estrutura de pele danificada que eu preciso recompor. Por isso que algumas coberturas, alguns cremes hidratantes, eles possuem dentro da sua composição a dimeticona, que vai restabelecer esse pH de pele. Tem outros componentes que vão prevenir, formar películas protetoras. Então, é importante que eu tenha produtos de limpeza eficientes e de hidratação também eficientes. Então, o tempo e a duração dessa pele também, os irritantes, por isso que a gente fala tanto, né? O paciente está com fezes e urina, não pode demorar a troca dessa fralda, porque quanto mais eu demoro, mais esse agente está aí corroendo a nossa pele, está danificando a nossa camada de pele e mudando o nosso pH. E aí eu faço várias limpezas excessivas, né, com água e sabão, e eu vou também remover a minha proteção. Então, o ambiente perineal oclusivo com o uso dessas fraldas vai gerar, sim, uma possível DAI se eu não cuidar dessa pele, certo? Piorando com fatores mecânicos como atrito e essa mobilidade reduzida. Pior ainda pode ser se aquele paciente tem altos níveis de quê? De estafilococos e cândida, tá? Então, eu tenho que ter atenção para esse paciente não piorar e não gerar uma dermatite fúngica. Então, eu tenho uma classificação também da DAI, então, categoria 1 e 2. Então, a 1 é aquele que tem o eritema, que vai variando de cor rosa a vermelho, aparência esbranquecida, pode ter um leve inchaço da pele ao redor. Tem uma categoria 2, é aquela que eu já tenho bordas mal demarcadas, em grande área com inflamação, uma epiderme já danificada, sofrendo essa erosão, expondo essa derme úmida. Posso ter vesículas ou bolhas, pápulas ou pústulas. Então, é aquela que já tem uma perda de pele, né? Eu já tenho uma lesão aparente, eu consigo identificar que já tem um rompimento, sangra bastante, o paciente reclama bastante de dor. Então, a gente pode também prevenir a DAI, assim como a lesão por pressão. E finalizando as lesões que eu posso ter e gerar confusão com a lesão por pressão, eu também tenho a dermatite intertriginosa, né?
que resulta das umidades presas nas dobras cutâneas dos pacientes. Então, ali fica acumulando umidade, eu tenho uma submissão de fricção, e aí eu começo a ter uma dermatite naquela região. Então, principais áreas realmente é inframamárias, infraabdominal. Então, os pacientes obesos, eles são mais propensos a ter essa dermatite. Então, pode afetar qualquer indivíduo, desde a infância à velhice, certo? E a manifestação delas são regiões mais avermelhadas, inflamadas, com a descamação leve, podendo haver a formação de erosão, crosta, exudato, coceira ou queimação. Então, a gente consegue identificar de uma forma mais tranquila essa dermatite. E aí eu trouxe uma tabelinha com algumas diferenças, principalmente com a lesão por pressão, a DAI, a dermatite intertriginosa, mostrando para vocês que algumas regiões elas podem ser semelhantes, fatores associados também podem ser semelhantes, né? Podem estar fazendo parte dessa origem de lesão, pode estar associado a essa origem de lesão. A profundidade, geralmente, da lesão por pressão, ela é muito mais profunda do que uma DAI, do que uma dermatite intertriginosa. A gente sabe e viu agora com as classificações da lesão por pressão que realmente, se a gente não tem um cuidado, ela vai evoluir, ela vai aumentar essa classificação. A forma da lesão também tem suas características, então, a lesão por pressão, ela pode ter uma borda regular e irregular, né? A gente tem aí uma presença de margem que pode vir macerada por conta de uma DAI associada. Eu posso ter uma região também com a dermatite intertriginosa próxima a uma lesão por pressão. Se a gente for pensar aí nos pacientes diabéticos, né, que eles possam ter uma lesão do pé diabético, mas eu posso ter uma lesão no pé diabético de origem por pressão. E eu tenho uma dermatite intertriginosa entre os dedos, por exemplo, desse paciente. Então, eu cuido tanto da lesão no paciente, por exemplo, no maléolo externo, ou na base do hálux, que é próximo ao dedo, e aí acabo de esquecer de limpar entre os dedos do paciente. Então, eu cuido da ferida, mas entre os dedos eu não vejo, eu não faço uma limpeza efetiva. E aí eu posso realmente favorecer esses tipos de dermatite e fazer essa confusão em relação à origem dessa dermatite, né? Então, gente, finalizando, eu fui bem sucinta. Eu queria trazer realmente essa discussão, porque eu sei que tem outras etiologias de lesão que também podem ser confundidas com a lesão por pressão, mas eu queria deixar aqui para vocês a investigação, a importância de investigar a origem daquela lesão, os fatores que estão associados. Então, a gente viu que tem fatores que podem ser semelhantes, porém, algum fator vai te mostrar realmente a origem daquela lesão, o estudo minucioso desse paciente. Então, se você ainda tem dúvida, converse com seu colega, converse com o médico do paciente, chame a comissão de pele se na sua instituição tiver, faça realmente um pente fino daquela lesão para você não notificar e não classificar aquela lesão de forma errada, certo? Aí é uma figurinha que a gente sempre brinca, né, que é o sonho de consumo para a gente não desenvolver nenhum tipo de lesão por pressão nos pacientes. Realmente esse paciente levitar, flutuar, sair da cama. Quanto mais a gente puder estimular os nossos pacientes a se movimentar, é a principal medida da prevenção da lesão por pressão, tá certo? É isso aí, gente. Dúvidas? Drica? Olá, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Não, gostei muito da sua apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Realmente, para mim, enquanto comissão de pele, essa aula é extremamente interessante. Extremamente interessante porque é o que a gente vivencia no nosso dia a dia. O que a gente vê é realmente a própria, não digo nem só um enfermeiro, mas a equipe de multidisciplinar confusa com relação às classificações, às etiologias das lesões. Certa vez, eu peguei uma radiodermite. A paciente era uma paciente com Braden 18, ela se alimentava via oral, ela caminhava e ela fazia radioterapia na região pélvica por conta da neoplasia que ela tinha. E daí ela desenvolveu uma radiodermite e foi realmente uma luta
fazer com que a equipe entendesse que aquilo ali não era lesão por pressão. Porque, inclusive, o médico assistente também classificou como lesão por pressão. Que né? Confunde, né? Confunde, porque a depender, você fica confuso. Você fica confuso a depender do tecido que você vê ali, né? Mas é aquele jargão da enfermagem dermatológica, né? A ferida fala com a gente, não é verdade? Exatamente. E se ela for na região sacral ou glúteo, já vai direcionar para a lesão por pressão. Ninguém vai pensar em outra possibilidade de etiologia. A pressão ela pode ter piorado a ferida, mas a etiologia não foi a pressão. Exatamente. E aí a gente vê essas situações que às vezes enfraquece a própria assistência de enfermagem, né? Eu acho que enfraqueça. Porque se você tem um enfermeiro que ele, poxa, ele não sabe nem você pode não saber como tratar, mas você tudo chama DLP, né? Exatamente. Ou então, o que é pior, perda de pele, é tudo perda de pele. Né? Exatamente. E veja que essas perdas de pele têm nome, né? Exato, exato. Porra, perdeu a pele por quê? O que foi? Foi a fricção? Isso. Foi uma pressão? Né? Foi um adesivo? Isso. A gente tem visto muito hoje na nossa vivência essa questão do adesivo, da forma como o adesivo é colocado, como o adesivo é retirado, Sim. E aí você realmente tem um rompimento de epiderme. Sim, né? Com certeza. E aí é uma perda de pele também. Na verdade, é como eu falei, a anamnese muito bem feita, colher a história desse paciente, se ele já chega com a lesão, por exemplo, no hospital, e você está no momento da visita com a família, conversar com a família, entender com ela, será que ele já fez isso, já veio de casa? E quantos pacientes chegam com lesão no hospital, a gente não evolui o paciente porque a gente não sabe ou acha que é uma besteira, que é simples, o paciente agrava, a família entra com um processo judicial e a gente não tem nem registro na admissão desse paciente. Então, como eu vou dizer com segurança que esse paciente chegou no hospital com a lesão? Se eu nem avaliei o paciente, né? Se nem classifiquei aquela lesão, se eu não busquei com a família ou com o cuidador ou com o próprio paciente, se aquela lesão, quanto tempo que ela já tem de aberta, se ela é aguda, se ela é crônica, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais se cobrar como profissional, independente se ele é especialista ou não, mas quando a gente começa a olhar como paciente e a gente observa que eu estou exigindo aquela avaliação mais minuciosa, isso força o profissional a querer buscar mais conhecimento. Então, ele fazer uma evolução onde o outro profissional que chega e lê, entenda o que ele escreveu, sabe? Confie naquele enfermeiro que ele está escrevendo, naquele técnico de enfermagem, o que ele está descrevendo na lesão, isso se chama segurança. Então, você acaba confiando e sabendo que aquele enfermeiro realmente ele sabe o que ele está fazendo. Ele está escrevendo, ele não está fazendo copia e cola, né? Então, ele está realmente se dedicando. E a gente vê muito, eu não estou falando das minúcias da especialidade, né? Porque o que a gente viu aqui hoje, meu Deus, é quase o curso todo de especialização. Né? Mas o básico, o que eu acho que também acontece, Nanda, é que pelo boom de comissões de pele, né, dessa especialização, o enfermeiro generalista, ele entrega para a comissão de pele. É isso aí. Ele não acha que é dele. Isso. E quando falando de uma lesão por pressão, que, como você disse, é o terceiro maior evento adverso no nosso país, a gente está falando de um evento moderado, não é um evento leve, é um evento moderado que precisa ser notificado, que precisa ser tratado. Porque quando a gente fala de evento moderado, significa que eu vou ter que ter um tratamento além daquele que o paciente vai buscar na instituição. Sim, então, eu vou ter custo, eu vou ter coberturas que são caras, né? Eu vou ter hora de enfermagem, eu vou ter, talvez, uma perda irreversível para aquele paciente. Sim, né? Um processo de infecção. Eu posso levar à morte, uma sepse de foco espontâneo, né? Exatamente. Eu acho que, às vezes, a gente, em enfermagem,
não consegue se apropriar do quanto que a pele é importante. E eu digo mais, não só a enfermagem, mas a equipe multidisciplinar como um todo, porque quantas vezes a gente, enquanto comissão de pele, a gente escuta que essa lesão é o menos importante do paciente, Isso. é o que menos a gente precisa se preocupar. Sim, com certeza. Se o paciente tem uma dermatite fúngica, não, é só a limpeza, limpar direitinho que resolve. Não é assim. Depende também, depende, né? Eu acho que essa... Oi? Tem que avaliar, né? Eu acho que a gente tem que avaliar, tem que discutir. Eu acho que a melhor situação é aquela que você discute com o outro profissional, todos os viés que podem acontecer, realmente o que é melhor para aquele paciente naquele momento. Se naquele momento a manipulação dele, a mobilização, ela é restrita, não posso, porque a vida dele está dependendo daquilo, beleza, ok, vamos fazer as outras prevenções que a gente consegue naquele momento, para que ele não piore o quadro que ele já está, né, agravado. Então, eu acho que a melhor forma é discutir. Se eu não sei, eu discuto, né? Para eu ter mais segurança. A gente tem que imaginar que quem pode estar ali deitado no leito, em algum momento pode ser um familiar nosso. E a gente vai querer os melhores profissionais atendendo aquele familiar, né? Para a gente se sentir seguro. Com certeza. Gente, vocês têm alguma pergunta a fazer? Aproveitem. Pois é. Tudo certo? Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui, né? Eu agradeço a você, Fernanda, que trouxe muito do seu conhecimento, né? Tentou passar um pouco, que eu achei fantástico, as figuras. E hoje é o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão. A gente, enquanto enfermeiro, é carro-chefe nessa prevenção. E digo mais, o técnico é extremamente importante nessa prevenção. Talvez, se a gente conseguisse trazer o técnico mais para a gente, de questão de instrumentalizar esse técnico, para que ele possa perceber a alteração antes, enquanto essa alteração ela for reversível, né? Se a gente tivesse muito menos lesões por pressão, talvez não fosse o terceiro evento adverso no nosso país. Verdade. Eu acho que o nosso trabalho é esse, né? Educacional todos os dias, fazer com que as pessoas elas entendam realmente e enxerguem que tem a possibilidade de reverter um paciente que futuramente teria uma lesão LP3, LP4. Então, só o fato dela manipular ele de um lado para outro, de hidratar essa pele, de descomprimir quando não pode manipular, quando utilizar de alguma cobertura especial, ou uma cobertura que faça também descompressão dessa região, né? Então, assim, acompanhar a alimentação, a ingestão, ver se ele está com um quadro clínico positivo, se todo o conjunto realmente está no processo de de prevenção normal, né? E se esse paciente desenvolver uma lesão, que a gente consiga cicatrizar de forma rápida, para que a gente não tenha um agravamento dessa lesão. Então, fazer planos de ações voltados para a prevenção e para tratar essa lesão, eu acho que isso é diário, é realmente uma educação diária. Com certeza, com certeza. Fernanda? Oi, quem fala? É Rose, é Rose. Oi, Rose. Tudo bem? Você não está me vendo, né? Oi? Não estou te Oi, vendo. tá vendo agora? Agora eu tô te vendo, tô vendo, com a máscarazinha e o chapéuzinho. Tudo bom, Rose? Então, eu já cheguei agora um pouquinho, eu estava acompanhando, e assim, realmente bem importante isso, essa iniciativa. Eu acho que você já faz isso muitas vezes, e assim, só realmente reforçando isso que você está falando, da importância realmente de compartilhar as informações, que eu acho que é o que falta muito entre os profissionais, entendeu? Eu acho que compartilhar as informações e realmente ter a ciência do que a gente está fazendo, que, assim, a gente, na verdade, a gente sempre está mesmo em constante aprendizado, porque cada hora mudam as coisas. Em relação às coberturas que você falou mesmo, né, eu até falando agora como uma pessoa que trabalha do outro lado, né, de cá, digamos assim, eu acho importante realmente essa parceria.
Eu sempre deixei bem claro isso, porque eu acho que, realmente, assim, o cuidado ele tem que ser compartilhado de ambas as partes, né? Tanto do prestador como da fonte pagadora, da operadora. E acho bem importante isso, eu acho que essa educação mesmo, diariamente ali, realmente a gente se preocupar com o que a gente está fazendo, se preocupar com o que pode acontecer, né? Como você já falou aí na apresentação, né? Então, assim, é só realmente reforçar e parabenizar mesmo, e dizer que eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Em conjunto, a equipe multidisciplinar é bem importante, muito profissional, né? Todo Com mundo tem que estar envolvido no processo. Oi, tá ouvindo? Agora Internet. sim. Saiu, mas voltou. Então, é isso mesmo, é só realmente essa questão mesmo da gente ficar bem atento a essas questões mesmo de qualquer lesão de pele, não só por pressão, como você falou, mas todas as outras, né? Sim, sim, dá uma importância para elas, né? Não é porque é pequenininha que ela vai cicatrizar já já e eu não dou importância para ela. E ela vai aumentando, e quando a gente vê, já foi, né? E Então, acho que a evolução é muito rápida, né? Então, realmente, a gente tem que prevenir mesmo. com certeza. E eu acho que o caminho Eu é acho esse, que sabe? Discutir. é E você, verdade. Eu acho que como, a prevenção, como qualquer outra doença, é a melhor forma de evitar que o problema cresça. pois é, porque o valor do custo vai ser muito maior, né, não, Rose? Com certeza. A permanência prolonga, e fora isso, vem outras terapêuticas, outros tratamentos, que não só as coberturas, Isso. tanto para prevenção como para tratamento, mas também vem os antibióticos sistêmicos que tem que tomar muitas vezes. Enfim, é uma série mesmo. Então, se a É gente uma prevenir, cascata, né? eu acredito. Tudo bem que a gente sabe que tem casos inevitáveis, né? Mas Sim, também tem muitos evitáveis. muitos. A Com nossa... Então certeza. tá, era só isso. Parabéns aí, Obrigada, obrigada. Rose. Obrigada, Rose. Obrigada, Por gente. nada. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário a fazer? Então, gente, eu agradeço a todos a presença aqui hoje, né? Vamos olhar com carinho as medidas e as coberturas preventivas de lesão por pressão. E digo mais, não só de lesão por pressão, mas o manejo da umidade, o manejo daquela diarreia, daquela incontinência urinária, incontinência fecal, né? E vamos tentar, né, melhorar a qualidade do nosso serviço sempre. É Muito isso aí. obrigada a todos. Muito obrigada, Nanda. Tamo junto. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite.